Fala galera, mais uma vez por aqui e hoje galera a gente está com o Gravitara novamente na oficina. Hoje eu vou fazer um negócio que eu queria bastante fazer, que é a instalação do Snorkel OGZ, né? Já pintei para vocês no vídeo anterior, quem não viu o vídeo anterior, só clicar aqui que vocês vão conhecer a pintura Black Piano que a gente fez no Snorkel. E hoje eu vou fazer a instalação. Lembrando que esse carro está aqui na oficina hoje, porque a gente resolveu tirar os para-choques, tiramos as lanternas, vamos fazer a customização. Vai ser um vídeo novo sobre isso depois. E aqui na dianteira também tirei o para-choque dianteiro, porque a gente está fazendo um reparo todo aqui de funilaria, pintura, faróis e tal. Vai fazer um vídeo depois diferente sobre isso aqui. Mas o vídeo de hoje especificamente é sobre a instalação do Snorkel, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou aproveitar que o carro já está parado, o paralama aqui já está no ponto, e fazer a instalação do Snorkel, né? Para começar, o que eu queria mostrar? A gente já desmontou aqui, mas eu queria demonstrar um pouco para vocês como que é o procedimento de instalação de Snorkel. Isso para qualquer carro, tá? Que fique bem claro que a instalação de Snorkel que eu vou fazer nesse Gravitara aqui, ela serve para qualquer modelo de carro. Os princípios que eu vou falar aqui, que basicamente é retirada da entrada de ar, instalação de uma entrada de ar superior aqui, e como que a gente faz todo o isolamento na parte de baixo. Então o que eu vou falar aqui é para Gravitara. Você que tem Gravitara tem uma sorte, porque esse é o primeiro vídeo aqui no YouTube que ensina como que faz a instalação no Gravitara, então você vai poder aprender caso você queira fazer, inclusive na sua casa. Eu vou mostrar quais que são as ferramentas que você utiliza para fazer essa instalação, mas caso o seu carro seja outro, que não seja o Gravitara, seja um TR4, um L200, Hilux, etc., você vai conseguir aprender qual que é o princípio da instalação de um Snorkel. Então vamos lá, o que a gente tem aqui nesse momento é, desse carro eu tenho entrada de ar bem na parte frontal aqui, né, encaixado aqui no painel. Aqui vão duas presilhas, tá? Prendendo essa entrada de ar aqui e aqui, tá? Então duas presilhas que prendem essa entrada de ar aqui. Essa peça, ela vai soltar aqui pra mim, deixa eu tirar aqui pra vocês, a caixa de ar. Ela vai soltar aqui pra mim e aí eu já faço a retirada da peça. Atenção galera, todos os carros, normalmente 4x4, eles vão vir com o sistema já anti-calço hidráulico. Então observe que a entrada de ar dessa peça, ela faz com que o fluxo de ar venha até esse mangote aqui, que vocês estão vendo, que é o que vai lá para a caixa de ar, encaixando exatamente aqui. Porém, na parte de baixo, observe que ela tem um mini reservatório e aqui ó, eu tenho um dreno, consegue observar aí ó, no centro do vídeo, um dreno, e aqui na parte de baixo, um outro dreno. Ou seja, caso eu tenha infiltração de água nesses pontos, né, infiltração de água por algum motivo, a água bateu aqui na altura frontal do carro, na altura aqui do painel superior, né, do painel frontal, aí eu tenho dois drenos de água, um nessa posição aqui, ó, então a água ela desce por aqui, quando ela tomar esse caminho aqui, ela sai por esse dreno, e quando ela tomar um outro caminho, ela sai por esse dreno aqui. Então esse já é um sistema de segurança que todos os 4x4 normalmente tem, já vou depositar ela aqui, todos os 4x4 normalmente tem, para proteger de um calço hidráulico, né? Calço hidráulico, para quem não sabe, é quando entra a água pela entrada de ar, essa água entra na câmara de combustão, o peso da água devido à não combustão dela faz com que o pistão ele não consiga empurrar, né, fazendo o seu caminho de volta ali na compressão, e aí você tem empeno de biela, que é o suporte do pistão, aí você tem um dano de motor, etc. Então não é isso, é exatamente por isso que a gente está instalando o Snorkel, né, como medida de segurança, para caso a gente vá passar por alguns desafios, alguma coisa que precise de água. Bom, vamos lá, então aqui eu tenho a caixa do filtro de ar, tá? Essa aqui é a caixa do filtro de ar. Mais uma vez, aqui já está sem o filtro de ar, ela tem o sensor aqui de fluxo de ar, tá? Esse é o sensor de fluxo de ar, mede a passagem de ar que passa por aqui. Então, por essa maneira, eu não posso eliminar essa caixa do sistema, tá? Lembrando que ela também tem um dreno aqui embaixo, ó. Tem um dreno aqui embaixo. E aí eu vou fazer a passagem de ar por aqui, nela mesmo. Quando a gente deixar ela encaixada por aqui, a gente vai encaixar a entrada do Snorkel, né? Nessa entrada aqui, para que possa ter a tubulação passando pelo sensor de fluxo de ar. Então você tem que fazer a retirada da caixa de ar com o filtro de ar também. Vou depositar aqui, o filtro de ar já está aqui, né? Esse aqui é o meu filtro de ar. E aqui as outras peças que a gente já tirou da tubulação, né? Bom, como é que fica o sistema dessa maneira, né? A entrada de ar que já vai para alguns carros não vai ter nem isso aqui, tá? A própria caixa de ar já vai ser direto no corpo de borboleta, que é essa peça que abre e fecha dependendo da sua aceleração para que entre o ar na tubulação do coletor de admissão. Então, ou o seu carro vai ter um mangotezinho como esse aqui, né, como esse meu, ou ele não vai ter nem essa tubulação, já vai ser direto no corpo de borboleta e vai ficar livre. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na instalação de Snorkel é eliminar a entrada de ar e visualizar qual que é o espaço que você tem para trabalhar aqui. Nesse carro em específico, a tubulação ela vai passar entre o paralama e o monobloco do carro, né? Observe que eu tenho um vão livre aqui, então a furação ela vai ser feita aqui, vai passar por aqui. E daqui eu vou puxar a tubulação por aqui, ó, para que seja feita a instalação do Snorkel, tá? Lembrando que outra coisa que eu já fiz aqui também foi a retirada da roda para que eu fizesse a retirada do para-barro, né? Do para-barro ou asa de urubu, popularmente conhecida, que é aquela peça plástica que fica protegendo aqui a caixa de roda, tá? Então eu preciso tirar ela porque eu vou usar aqui o paralama como um todo, tá? Então, bom, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, independentemente de qual seja o seu carro, seja o Gravitara ou qualquer outro 4x4 que você esteja instalando o Snorkel.
e deixar a entrada de ar livre. Agora a gente vai para as ferramentas, vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que a gente vai utilizar a princípio na montagem. E outra coisa muito interessante de se usar aqui é o gabarito, tá? Então vou mostrar para vocês como que a gente aplica o gabarito no ponto, para aí depois sim fazer a instalação, visto que ninguém está afim de perder aquele paralama, né? Então vamos para o vídeo. Bom, vamos lá, vamos para as ferramentas que a gente vai utilizar aqui. Nesse momento, já dá para ver o gabarito aí, ó, no ponto. A gente está só fazendo o alinhamento, então é muito importante você fazer a marcação do alinhamento certinho, para poder fixar com fita e aí sim depois partir para o furo. Então uma das ferramentas que vai utilizar é fita, tá? Bom, primeira ferramenta que você tem que ter, independentemente de qual seja o carro, é uma serra-copo. Essa daqui é uma de 76 milímetros, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. É 76 milímetros, por quê? Porque a boca de encaixe do snorkel é de 74 milímetros. Então a gente vai conseguir fazer o furo com a leve sobre, que é onde a gente vai fazer a vedação exterior, né? E para usar a serra-copo você tem que ter um suporte. Tudo isso da Starrest é tudo novinho, tá? Eu comprei só para fazer esse vídeo, essas ferramentas aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O suporte da serra-copo. Então eu preciso desse suporte aqui para encaixar na furadeira e aí encaixar a serra-copo no suporte para fazer o furo. Tá? Então, a princípio, essas duas ferramentas. No caso do Vitara, você vai precisar de uma chave 10, porque os 3 parafusos de fixação daquela caixa de ar ali são 10 e os outros 2 parafusos que prendem essa caixinha aqui menor também são parafusos 10, tá? Então você vai precisar de uma chave 10 para fazer isso e de uma chave de fenda, que é ela que você vai trabalhar nas abraçadeiras. Tanto as abraçadeiras de retirada dos mangotes originais, como as abraçadeiras que você vai ter que utilizar no snorkel. Em alguns casos, você pode fazer a instalação do snorkel com rebite, tá? Prendendo ele com rebite, mas a gente vai utilizar parafuso aqui, então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Aqui, ó, o gabarito, deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Então, a instalação do gabarito, esse gabarito ele já vem, tá, no OGZ, você precisa só melhorar o encaixe dele. Então essa é a instalação dele, já encaixa aqui na coluna, e aí eu tenho exatamente o ponto onde a gente vai fazer o furo, né? Vamos fixar o gabarito agora e logo depois partir para a furação. Ó, galera, fixação com fitas aí do nosso gabarito. Lembrando que o desenho, ele tem que acompanhar exatamente aqui o desenho do carro, então tá acompanhando exatamente aqui o desenho do carro. E aqui a gente tem o pisca, que também serve como parâmetro, tá? Então a gente faz a curva direitinho aqui no pisca, fecha aqui na porta, ó, fecha na porta, outro ponto que serve como parâmetro, e aqui a gente faz a marcação também. Então, fixação com fita para ajudar a gente a não perder o ponto, e aí sim partir. Lembrando que, ó, só de olhar o gabarito você já vê o snorkel meio que tomando forma, né? Porque ele faz exatamente o desenho do snorkel subindo aqui na coluna, tá? Então esse aqui é um dos pontos principais, é onde você não pode errar de jeito nenhum na hora da instalação do snorkel, tá? Então, fixação de gabarito agora, e logo depois a gente já vai para furação. Aí, ponto sendo marcado, machucando aqui o paralama com a ferramenta. Dá uma olhada lá como é que fica. Pontinho centralizado aí. Daí a gente vai marcar direitinho, tira o gabarito e aí faz já a furação. Olha como é que faz o encaixe aqui da broca. Por isso você precisa do suporte, né? O suporte ele encaixa exatamente na serra-copo. E aí ele serve como broca. Faz o primeiro furo, depois a serra-copo vem, furo no centro, né? E depois a serra-copo vem furando aqui em volta, exatamente naqueles 76 milímetros que a gente tem. Encaixa na furadeira aqui e a gente faz o furo exatamente nesse ponto aqui, marcando aqui sempre pelo centro. Olha lá como é que fica, marcando pelo centro e aí vai entrar mais ou menos assim. Galera, só para consertar o que eu falei sobre as ferramentas, a gente tem que precisar de mais uma outra ferramenta que é a furadeira, tá? Acabei esquecendo de falar para vocês, precisa de uma furadeira, obviamente vocês precisam. Aqui a gente já está com o furo centralizado marcado, finalizando aqui a instalação do suporte mais a broca na furadeira. A gente usa uma furadeira normal aqui da Makita, e aí já vamos fazer a furação já no ponto. Então não tem segredo, é só furar realmente, depois você marcou o ponto, tá tudo certinho, só fazer a furação, não tem segredo nessa parte aqui. Por isso a gente já vai para a parte de instalação. O que foi que aconteceu? A broca foi. Foi mesmo na hora que deu certo. Peraí. Essa parte eu vou deixar. Não, mas a furadeira não estava bem apertada. Aí pessoal, olha só como é que ficou a furação. Dá uma olhada como que sai legal. Isso aqui é o resto da pecinha, né? Parte interna, parte externa aqui, ó. Vou guardar aqui como lembrança. Meu Deus, tomara que isso funcione, porque senão a gente colocou o paralama a perder, tá? Ó, o furo ele sai muito bom, mas dá pra você ver aqui que
realmente fica um pouco mal acabado aqui nas pontas. E só o que eu vi por aí, quando eu estava observando os carros com snorkel, né, porque eu sabia que eu ia instalar aqui, foi snorkel mal acabado. Eu não conheço ninguém aqui na minha cidade que faça, infelizmente, da forma ok, da forma pelo menos assim que seja aceitável. Eu vi galera que encheu de silicone em volta, ficou parecendo uma espuma e tal, porque ficou realmente mal acabado. Vi outros que só encaixou, a tubulação ficou folgada. Então é um dos pontos que é crucial e é importante que você tenha, pelo menos, que eu falei no início aqui, que seja uma lima, né? A gente vai usar essa daqui, você pode usar qualquer uma que você tenha. Que aí você vai dar um acabamento aqui, ó, nas bordas do material, tá? E aí também a gente vai usar essa pontinha aqui de esmeril, que é uma ponta de desbaixo, na furadeira também, ela vai servir como acabamento. Ela vai acabar pegando na furadeira e girando aqui, nesse sentido aqui, tá? Então, assim a gente vai conseguir eliminar esse mal acabado que ela fica na borda. Mas mesmo assim já ficou muito bom. Se ficasse assim, ficava melhor do que todos que eu já vi aqui na minha cidade. Porém, a gente vai fazer esse acabamento aqui na borda e aí já mata essa parte de acabamento também. Mas ó, dá uma olhada como é que ficou o paralama, realmente. Já tirei o gabarito aqui, né? Porque a gente já sabe que o furo é aí. Se não fosse agora vai ter que ser, porque foi onde a gente furou. E aí vamos fazer agora já a montagem do snorkel no lugar. Ver se encaixou direitinho, se a gente acertou o ponto. E aí já fazer a parte de tubulação. Aí galera, agora a gente já fez o acabamento aqui, um leve acabamento, né, um primeiro mais grosseiro com a ponta de esmeril, né, que a gente encaixou na furadeira, mostrei pra vocês aí em vídeo. Agora a gente vai dar um outro acabamento com a lixa. O que a gente já fez aqui? Quando a gente tem esse acabamento, a gente encaixou a peça tudo certinho, coloquei no ponto e fizemos as furações. Pega o snorkel, por favor. Fizemos as furações que o snorkel já pede, porque assim a gente consegue fazer cada furação e apontar o parafuso nela, garantindo que a outra furação vai bater certinho. Ó, dá uma olhada como é que ele fica. Ele tem essas 4 furações aqui, ó. Fiz essas furações com o snorkel no lugar, tá? Coloquei ele no lugar aqui e fiz as furações. Aqui são os parafusos que eu vou utilizar. Por que você tem que tirar o para-barro? Porque para você ter acesso a esses parafusos aqui, ou principalmente esses dois aqui, você tem que colocar a mão aqui por dentro e aí você tem que tirar o para-barro para poder ter acesso, para poder dar um aperto nele na porca, né? O parafuso vai pegar aqui e a porca por dentro fixando. Então, os 4 parafusos aqui, as 4 furações. A gente vai dar um acabamento agora para melhorar isso aqui. Depois vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer isso aqui para não enferrujar, tá? É muito importante que sempre que você corta a lata de carro, sempre, não importa o que seja, você dê um acabamento em volta do corte, onde você mexeu, para que você não tenha problema de oxidação. Lembrando que toda lata do carro ela é preparada para não ter problema de ferrugem, né? Acontece ferrugem no carro com o tempo e tal, mas ela é preparada para que isso não aconteça. Então, a partir do ponto que eu corto a lata, no ponto onde eu feri ela, né, nessa parte aqui, ó, ela está completamente virgem, do jeito que ela veio ao mundo. E aí o que acontece? Quando eu deixo isso aqui assim, fica sob a ação do tempo, e aí é normal que ela oxide e faça isso rápido. Então a gente vai aplicar uma tinta lá, um produto em volta dela, garantindo a não oxidação. Porque se caso no futuro eu quiser trocar o snorkel, você vai tirar por algum motivo, eu não vou acabar perdendo o paralama ali e não vou ter problema de ferrugem estar comendo ele, se alastrando ali pelas bordas, pela adjacência do furo. Aí galera, olha como ficou aqui, depois da furação, tudo certo. A aplicação dessa base aqui, ó, isso aqui é um preto vinílico, tá? Ele serve não só para que a gente faça a vedação aqui do local, mas como anti-ferrugem, antioxidante, tá? O preto vinílico ele é antiaderente, várias coisas, mas nesse caso aqui a gente vai utilizar ele como antioxidante. Então a gente aplicou ele somente nas bordas, dá pra ver que o acabamento ainda está grosseiro, porque a gente ainda vai melhorar o acabamento, mas não deixamos nenhum ponto onde a lata está crua em contato com o ar, tá? Então toda a parte que a gente cortou, né, que a lata ficou crua, a gente aplicou o preto vinílico vedando certinho, para que a gente não tenha problema com o tempo de oxidação desse paralama. Dessa maneira agora a gente vai dar o acabamento, já vamos encaixar aqui o snorkel e trabalhar em cima das mangueiras, né? Puxa a mangueira aqui. Das mangueiras, essa é a principal mangueira que vem no snorkel da OGZ, tá? Então aplicou o snorkel aqui no ponto, vamos já trabalhar com a tubulação aqui que vai sair para aquela parte que eu falei no início do vídeo, que fica aqui na caixa de ar. Ó, entrando no lugar aqui para mostrar para vocês como é que fica a parte da tubulação, né, tudo. Deixa eu encaixar aqui. Já botou junto do parafuso. Olha só como vai ficar bacana, cara. Putz, vai ficar muito bonito esse carro, ó. Olha só. Entra fácil e tal, tudo certinho. Antes de finalizar aqui, a gente vai dar o acabamento nas bordas lá, né, onde a gente encaixou. E aí puxar a tubulação já aqui por dentro, saindo por essa região aqui onde está a minha mão aqui antes do farol, tá? Dá uma olhada como é que ele tá ficando. O alinhamento, né? Lembrando que o alinhamento desse jogo realmente não é um alinhamento tão fácil como a gente imaginava. Conforme a gente foi instalando aqui, eu fui vendo. É importante você se basear na ponta do para-brisa aqui, ó. Ele tá bem rente ao para-brisa.
Aqui ele tem que dar uma leve folguinha aqui na coluna, porque ele precisa passar aqui, ó, rente à ponta do paralama onde fica com a porta, né? Então ele fica rente aqui, então é um dos pontos que você usa como parâmetro. Aqui a curva do piso, que é um outro ponto que você pode usar como parâmetro. Veja que a distância aqui também é igual. Outro ponto que você usa é a curva, né? E aí o encaixe da coluna. Aqui em cima ele vai ficar exatamente um dedinho aqui, ó, antes do final dessa moldura aqui superior, né? Do teto do Vitara. Fica um dedinho aqui. Lembrando que isso aqui é pro Vitara, né? Mas vai servir em qualquer carro que vocês forem aplicar. Todo snorkel ele vai ter esses pontos de parâmetro. Então é importante você identificar o que você pode usar como parâmetro para fazer o alinhamento dele. Seja a porta, a parte do capô ali, a coluna do para-brisa é um dos principais pontos. Então é muito importante você se baseie por aí para você não correr o risco de instalar isso aqui torto e perder o furo que você fez no paralama. Pra usar normal. Falei como é. Isso aqui, ó. Os caras botam cola e tampa. Vai, pô, tu já tá falando aí, explica aí, pula a minha parte, eu já tô cansado. Vai, tu tá aqui com isso. Não, vamos. Aí galera, vou falar aqui agora sobre a caixa de ar. Eu falei no início que a gente tinha aqueles furos lá, que era um anticalço hidráulico, né, uma proteção que o carro já oferecia. E a gente vai voltar a instalar ela no carro, né? Essa caixa ela vai voltar pro carro, porque agora a gente vai fazer a tubulação, né? O snorkel já está instalado aqui, lembrando, coloquei parafuso de inox, tal, tudo certinho, já está fixado aqui, tá? Provavelmente eu não vou mais tirar. Então fixei com parafuso de inox nos pontos dele. Ele também tem um dreno aqui, tá, pessoal? Porque a gente vai fechar aqui com o parafuso. E aí com a água da chuva ou lavagem de lava-jato, é sempre importante que você venha e faça o evacuamento, tá? Bom, falando do dreno agora da caixa que tem aqui, né? Mostrei no início do vídeo. Esse dreno ele vai voltar, porque a gente vai colocar o filtro de ar lá, mantendo a originalidade do carro, e ele tá aqui. Porém, levando em consideração que eu devo passar numa água que vai atingir a altura aqui de meio carro e tal, então a pressão da água, ela vai empurrar aqui o líquido, né? A hidráulica para dentro aqui do filtro de ar. Então eu preciso vedar esses drenos que anteriormente eram drenos anti-calço hidráulico para que não entre água por algum lugar que não seja pelo snorkel, né? Então eu vou colocar um parafuso de fixação aqui com arruelado, né? Com um O-ring aqui, ó, de vedação. Então vou fazer isso aqui e fixar ele nesse ponto de cá. Assim eu elimino qualquer tipo de possível entrada de água por aqueles drenos que ficavam aqui embaixo da caixa de ar, tá? Então essa é uma observação importante. Se você tiver um carro que não seja um Gran Vitara, né? Procura observar onde que você vai encontrar esses drenos, né? Todo carro tem isso. E aí é muito importante que você vede eles para que uma proteção originalmente uma proteção do carro, não seja um possível lugar de causar dano no seu veículo depois de você estar com o snorkel instalado, tá? Então, dá uma olhada como é que ficou bem, o alinhamento certinho aqui, já parafusado, parafuso de inox para não ter oxidação. Dei uma leve camada de cola em volta aqui do furo para que eu não tenha nenhum tipo de vazamento de água e acúmulo de sujeira aqui com água e areia. Então a instalação aqui ficou perfeita. Agora vamos para a parte talvez mais trabalhosa, que seja a instalação aqui da tubulação de ar para chegar aqui mantendo a originalidade de toda a entrada de ar, mantendo o sensor certinho, tudo certo, para que eu tenha o carro original somente com o acréscimo aí do snorkel. Aí pessoal, a gente já fez a instalação aqui da mangueira no lugar. Dá uma olhada, ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, para ver se eu aqui vou mostrar. A mangueira é aquela cinza, ó, que tá passando aí ó, por dentro da tubulação, tá vendo? Qual que é o problema? É porque o snorkel da OGZ ele vem bem mal dimensionado com relação a essa tubulação. A tubulação tá passando aí, e olha que ele é o melhor do mercado, tá? Ela tem que passar obrigatoriamente por cima desse lugar aqui, porque senão eu não consigo colocar o para-barro de volta, né? Então se ela passar aqui por baixo, né? Por baixo dessa peça, o para-barro ele não vai prender, então tem que passar ela por cima. E aí, ó, observe que sobra mangueira, tá vendo? Fica muita mangueira aqui, ó, nessa região aqui, ó, fica muita mangueira para pegar nesse conector que vem deles e aí ligar na caixa de ar. Dessa maneira aqui eu não conseguiria encaixar o farol nessa posição, tá vendo? Ilumina aqui para mim, por favor. E aí o que que acontece? O que que a gente vai ter que fazer aqui? Essa peça ela tem que passar aqui, ó, bem na parte de baixo, e aí daqui ela fazer uma curva já direto para cá, para essa peça preta. Então provavelmente a gente vai ter que fazer um corte mais ou menos nessa posição, para que essa curva ela fique passando aqui na parte de baixo e aqui atrás. Senão a gente não vai conseguir colocar o farol, ele não vai conseguir empurrar isso aqui, entende? Então essa mangueira ela vem dimensionada errado. Não tem como você fazer a instalação do Snorkel GZ com essa mangueira desse tamanho aqui. Eu não sei se eles já corrigiram isso, mas infelizmente é um problema que eles têm. Então a gente vai fazer um corte mais ou menos nessa posição aqui, vou ver quantos centímetros a gente vai tirar, e aí daqui sim vir para essa tubulação, porque aqui é o limite que a gente tem no farol. Já coloquei o farol aqui, fica realmente rente a essa posição dessa tubulação que vai ficar aqui pegando a caixa de ar, né? Exatamente aqui, ó, tá? Então vamos fazer o corte aqui agora, e aí feito o corte a gente conecta, bota o farol no lugar para testar se deu certo, e aí sim a gente tem o snorkel ligado na caixa de ar normal.
testando com o farol aqui no lugar. Tira o farol aí pra mostrar. A gente tirou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filetes, tá? 9 filetes da mangueira. Então, se você vai comprar o snorkel da OGZ, é basicamente o único que tem no mercado que é confiável, né? Então, você tem que tirar 9 filetes aqui para poder fazer a instalação dessa maneira, né? Passando aqui por baixo, de forma que o farol ele vai continuar encaixando direitinho. Então, a gente tem que prender com a abraçadeira aqui agora, dar um melhor acabamento nisso aqui. Mas observa que a caixa de ar está funcionando normal. Então, eu tenho uma entrada de ar toda feita por aqui, vou prender direitinho com as abraçadeiras aqui. Farol já testei que encaixa aqui direitinho. E aí, pegando para entrar na caixa de ar. Aqui vai ter o filtro normal, igual deveria ter em qualquer tipo de carro, sensor de fluxo de ar funcionando perfeitamente, e aí a tubulação permanece original do carro. Lembrando que eu vedei o parafuso dreno de óleo de água lá embaixo, e aí eu não tenho risco de sofrer algum tipo de contaminação de água, né, infiltração de água vindo por aqui. Então, uma coisa que eu já vou deixar claro, adiantado, é que eu não vou fazer as vedações de unidade de comando, vedação de caixa de filtro de ar, porque esse não é o propósito do vídeo a princípio. E porque eu também não vou fazer isso mesmo no meu carro. Para fazer uma instalação mais segura do snorkel e do objetivo que ele está te propondo, o ideal é que você faça um isolamento aqui na vedação da caixa de ar, um isolamento também nas bobinas de ignição, ou seja, porque subentende que vai entrar água nesse nível do carro, e um isolamento também na unidade de comando, assim como todos os conectores elétricos que ficam até essa altura. Eu não vou fazer isso porque vai dar muito trabalho e nem é esse meu propósito com o carro, para dizer a verdade. O meu propósito é fazer a instalação do snorkel por causa do projeto do carro e deixar ele bonitinho assim. A ideia não é colocar esse carro para sofrer esse tipo de dano, então eu não vou mexer mais ainda na originalidade dele, vou parar por aqui. Vou fazer agora a instalação da caixa de ar tudo direitinho e mostrar para vocês o funcionamento. Aí pessoal, aparentemente finalizado, tubulação como é que ficou depois do corte, montado aqui ó, na caixa de ar já, com as abraçadeiras no lugar lá tudo certinho. Ou seja, vamos fazer o percurso do ar aqui, só para a gente entender. O ar entra aqui pelo snorkel, desce, tubulação cinza, traz ele aqui por dentro da caixa de roda, até essa tubulação preta, que é uma conexão, joga dentro da caixa onde tem um filtro de ar e um sensor de fluxo de ar operando, né? E aí vai para dentro do motor igual qualquer carro original. Vou dar a última limpada aqui com limpa-contato no MAF e no conector dele aqui, fazer o encaixe, né? O plug dele. Encaixar aqui. Travou. Vamos ligar o carro para ver? Ligar o carro agora para a gente testar. O funcionamento do carro não muda, tá pessoal? Então o snorkel não vai mudar o funcionamento de carro de forma nenhuma. O funcionamento do carro é para ficar padrão. A única coisa que a gente muda é o local de aspiração do ar, né? Por onde que o carro vai estar aspirando o ar que vai funcionar. É a primeira partida que a gente vai dar agora. Provavelmente deve ligar com luz de injeção acesa, principalmente devido a gente ter desligado o sensor, então devemos ter que programar. Mas já tá de noite aqui, ó, tá escuro pra caramba. E eu já tô de saco cheio, pra dizer a verdade, desse serviço. Eu quero liberar logo esse carro e tá aí, ó, funcionando, show de bola. E aí, tá show? Pô, cara, foi um trabalho que eu não imaginava que ia dar isso tudo. Achei que era muito mais fácil. O dimensionamento das peças dificultou muito o nosso trabalho, então eu reforço a busca sempre por peças de qualidade. Isso aí vai fazer uma diferença brutal na mão de obra do serviço. E aí, para quem quiser fazer a instalação, a gente faz aqui, seja de qual for o carro, mas é claro que a gente vai precificar o nosso serviço de acordo com a qualidade da peça que você está trazendo, tá? Essa aqui é a melhor peça que tem no mercado, da OGZ, porém, mesmo assim, a gente ainda teve um trabalho extra. Então tá aí o funcionamento do motor, direitinho, tudo sendo puxado aqui, ó, da caixa, pela tubulação, que vai lá no nosso snorkel. Show? É isso, pessoal. Essa foi a instalação do snorkel, espero que vocês tenham gostado. Se possível, se inscreve no canal, se você for novato por aqui, e dá um joinha no vídeo, isso ajuda muito a gente, principalmente agora que a gente está começando a fazer esse tipo de conteúdo. E se você quiser algum tipo de conteúdo diferente que a gente ainda não trouxe, é só dar nos comentários aí que a gente vai trazer o quanto antes, tá bom? Valeu, galera, até o próximo vídeo.